Olá, meu nome é Ney Herman, está começando mais um episódio do podcast Assim Falou. Antecipadamente, agradeço a sua audiência, agradeço o seu carinho e peço que você faça uma coisa simples. Por favor, dê um like no vídeo e também se inscreva no canal. Isso é muito importante para a gente. Hoje vamos falar sobre dois assuntos que se complementam, saúde e esporte. Mais especificamente, oftalmologia e Olimpíadas. Como será que se organiza uma Olimpíada? Comigo, nos estúdios da Remix em Castro, está o Dr. Carlos Garletti, que é campeão de tiro, mas também médico oftalmologista e, diga-se de passagem, trabalha para o Comitê Olímpico. Dr. Carlos Garletti, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no podcast Assim Falou. Obrigado, Ney. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. É um prazer poder passar para o pessoal mais ou menos o que seria aquelas ideias, principalmente a parte do esporte, que é uma coisa que muita gente fica muito curioso. Então, para mim é um prazer estar aqui com você. Doutor, eu gostaria de começar falando sobre oftalmologia, que é a sua área médica, a área na qual o senhor se formou. Quanto tempo o senhor já atua na profissão como médico oftalmologista? Pergunta indelicada, né? Na verdade, assim, veja, estou formado faz 27 anos, então, Uau. assim, então, de formação de medicina, dei mais 3 anos de especialização, mais 2 anos de subespecialização, mas então já estou trabalhando, já faz seus 20, pelo menos na parte de oftalmologia, pelo menos uns 23, 24 anos já, somente com isso, né? As pessoas nem sempre tomam os devidos cuidados com a saúde ocular, né? Aliás, as pessoas não tomam os devidos cuidados com sua própria saúde, de uma forma comum no Brasil, não é mesmo, doutor? Sim. Infelizmente isso é uma coisa que nós vemos. E uma coisa que eu gosto muito de contar para meus pacientes é o seguinte: o nosso organismo, e a gente pode ter essa noção meio que naturalmente, você vê, o nosso organismo ele tenta se corrigir conforme a sua agressão. Eu sempre explico para meus clientes, assim, por exemplo, você está machucando tua mão vai fazer um calo. Você está fazendo alguma coisa errada, você caminha de uma forma errada, você vai ter problema de articulação para frente, mas o teu organismo vai tentando compensar. Com os olhos não é diferente. Então, o que acontece? Se você tem, por exemplo, uma patologia, uma doença, uma diabetes, alguma coisa, uma pressão alta, e não necessariamente precisa ser isso, às vezes existem próprias condições do teu olho mesmo, o teu organismo ele vai criando atalhos, ele vai criando formas de tentar... como eu posso dizer assim, compensar para que você mantenha aquilo. Só que essa conta muitas vezes vai ser paga lá na frente. Então a gente sempre fala para o pessoal, cuide dos olhos. Por quê? Porque uma vez que, não só dos olhos, claro, porque uma vez que haja algum problema, esse problema vai ser muito mais complicado de você sarar. E a gente sempre fala, os teus olhos não são apenas consulta para ver os óculos. Você tem que ver um fundo de olho, você tem que ver a pressão do olho, você tem que ver se não existe algum tipo de inflamação. E é muito comum pessoas chegam e falam assim, puxa vida, doutor, eu estou com um probleminha agora. Eu falei, não, esse problema que você está tendo agora é uma complicação de algo que você deveria ter visto há anos atrás. Tá? Então, assim, a gente sempre tenta e fala, só que isso não é só do brasileiro, isso é o ser humano como um todo. Eles vão deixando, vão levando, e quando você vai ver, é uma coisa muito mais complicada de você tratar. Bom, então me permita começar pelo básico. A oftalmologia cuida, obviamente, da saúde ocular, isso fica claro para o público que está nos acompanhando, mas, pelo que eu pude perceber da sua fala, o ideal é que as pessoas façam exames de rotina, de vez em quando, mesmo antes que os problemas surjam. Então, a partir de que idade é interessante fazer exames de rotina para verificar a saúde ocular? Já é feito, né, o teste do olhinho quando a criança nasce. Isso no Brasil é uma vitória que nós conseguimos, que é algo que é feito de rotina, é obrigatório, inclusive tem na carteirinha do recém-nascido, exatamente porque muitas coisas você já começa ali. Mas, vamos pensar assim, aquela criança pequena. A gente gosta sempre que os pais tentem observar os filhos e lá nos primeiros 2, 3 anos de vida, é bom fazer uma avaliação, mesmo que a criança não reclame nada, né? E claro, nesse momento a criança não vai saber te informar muitas coisas do problema. Só que você consegue ter muitas ideias, muitas informações só de examinar a criança, só de você ver reações, certo? E normalmente o que você vai começar a ter
uma atitude um pouco mais proativa seria a partir dos 5, 6 anos, que é aquela criança que já está começando a ir para uma escolinha, é uma criança que vai poder dizer para você que formato que é um bichinho, que vai estar na parede, e tudo isso você consegue ver. E ali é interessante, nós temos uma doença que a gente estava falando agora, chama-se ambliopia. O que é a ambliopia? A ambliopia é o olho preguiçoso, é o olho que não desenvolveu, certo? Então, muitas vezes o que acontece é uma criança que tem, por exemplo, um grau muito grande, né? E a criança, não é muito raro de acontecer isso, até é interessante o pessoal saber, porque muitas vezes as crianças, elas nascem pequenininhas, o olho nasce pequenininho, e aquilo ali significa que é um grau, normalmente de hipermetropia, que a criança apresenta. Então não é raro você pegar crianças com 6, 7 graus. Só que se você tem isso causando algum problema e você não corrige, o organismo vai se adaptar. E o que ele faz? Ele vai pegar um dos olhos e vai desenvolver, e o outro ele vai deixar preguiçoso, certo? Isso é interessante. Então o que acontece? São crianças que às vezes chegam com 13, 14, 15 anos e falam, nossa, doutor, eu fui fazer um teste e um olho meu é muito mais fraco. Sim, e você vai ver isso e é um olho que ele não aprendeu a enxergar, certo? E é uma coisa que se você pega quando é criança, você consegue ver. Muitas vezes isso se traduz em olhos tortos, mas às vezes não. Às vezes as crianças têm os olhinhos bonitinhos, alinhadinhos e não enxergam. E se você, são algumas patologias que se você consegue pegar no começo, você faz alguns tratamentos, e são tratamentos relativamente simples, não depende de cirurgia, não depende de medicação, às vezes é um óculos e um tampão, você consegue corrigir a visão da criança lá para frente. Entende? Então, infelizmente acontece ainda bastante das pessoas não começarem a ter esse cuidado de uma forma rápida, de uma forma precoce, e quando você vai ver, você não tem muita coisa para fazer, porque é um olho que desenvolveu errado. Eu costumo explicar, é a mesma coisa que você aprender a falar errado quando você é criança. Ai, que bonitinho, não vamos corrigir ele. Quando a criança cresce, ela não consegue mudar, porque aquilo já ficou no cérebro. Não, eu tenho que falar dessa forma, certo? E para aquilo ali, para o cérebro é natural. Da mesma forma que visão. Ainda mais quando você tem um olho que enxerga, geralmente muito bem, o outro fica preguiçoso e você não consegue corrigir mais. Bom, então, pelo que eu posso entender, essa questão das preocupações, no plural, né, com a saúde ocular, começam já na infância. O teste do olhinho já detecta no começo da vida da criança se ela tem algum problema ou não, para poder fazer o tratamento adequado depois. O senhor mencionou daí exames já na casa dos 2, 3 anos, que também podem ter resultados muito interessantes para prevenir um mal-estar futuro. E depois, com 5 anos, também é interessante fazer para verificar como é que está a saúde ocular da criança, que nesse caso já é mais autônoma, ela já consegue explicar melhor o que ela está vendo. Então, pelo que eu posso perceber, as preocupações com a saúde ocular começam já na infância. Sim, com certeza. Ainda mais agora, né, Ney? O que as crianças hoje têm? Qual que é o brinquedo principal para uma criança a partir de 5, 6, 7 anos? Hoje é um celular. Entende? Pois é. Porque na nossa época, nós não somos tão novinhos assim, né? Nós estamos falando sobre tempo de formado, mas a gente brincava de bola, a gente ia brincar, não existia videogame, aquela coisa arcaica na televisão, não tinha, era caríssimo. Então hoje não, hoje qualquer criança tem acesso a um celular, que às vezes até o pai erroneamente chega e fala, eu não quero me preocupar com ficar brincando com meu filho, isso é uma coisa assim que faz uma diferença absurda. Eles pegam, dão um celular, dão um tablet e falam, te vira. E até, claro, além de você forçar o olho, você viciar a criança, tem muito aquela questão de você não ter um controle do que a criança está tendo acesso. Isso é preocupante. Nós sabemos que na nossa época, meu Deus do céu, existia uma restrição muito grande do que você poderia assistir na televisão. Hoje em dia não existe. Hoje em dia as crianças, elas infelizmente sabem burlar muito mais do que um adulto para entrar num site que tenha coisa que é proibido para ela, né? Então você não tem esse filtro. Eu quero falar especificamente, ainda na fase da infância, sobre 2 comportamentos, daí o senhor me corrija se eu estiver errado, que podem indicar problemas oculares. A noção de profundidade, quando a criança, por exemplo, esbarra em móveis que são visíveis, em objetos que são fáceis de detectar pelo campo de visão, e acaba não percebendo a criança isso, é um indicativo que a criança pode ter um problema de visão, ou seja, quando ela esbarra nas coisas, por exemplo, que outros indicativos os pais podem ficar atentos para que iniciem o tratamento precoce? Tá, então assim, esbarrar nos móveis, aí sim, é. O que faz a nós termos uma visão de terceira dimensão, aquela visão espacial, certo? É os 2 olhos
vendo o mesmo objeto de ângulos diferentes. Então isso você consegue dizer à distância. Se você fizer uma brincadeira muito simples, tampa um olho e vai tentar fazer alguma coisa, por exemplo, que a gente fala muito, vai tentar colocar o café numa xícara com um pouco mais de distância, com o olho fechado. Muitas vezes você vai errar. Entende? Então, se a criança, não necessariamente até a criança, um adulto, nós vemos isso bastante, eles não têm aquela noção de profundidade, eles não têm aquela noção de distância, muitas vezes por problema em um dos olhos, ou às vezes até nos dois olhos, ela vai errar isso. Então, esbarrar em móveis. Outra coisa que aparece bastante, por exemplo, são as crianças que têm a baixa visão e não conseguem, e a gente não detecta. Existiu uma campanha do Conselho Brasileiro de Oftalmologia, alguns anos atrás, que eu achei fabulosa, que ele pegava o boletim da criança e colocava assim, matemática, 6, história, 4, daí no final colocava miopia, 3. Exatamente porque a criança não sabe o que é o correto, o que é o certo, eles não sabem o que é uma visão nítida. A gente só consegue saber o que é certo se você já teve essa noção, você só consegue saber também o que é errado se você tem um critério de comparação. Então, muitas vezes as crianças acham, e não é raro de acontecer, até não mais criança, mas até adolescentes. Você fala, puxa vida, é uma criança que gosta de sentar perto da televisão. Não é que ele gosta, é que ele consegue enxergar dali, certo? Ou então na escola, é aquela criança que fica esfregando o olho. É uma criança, engraçado, é uma criança agitada. Por quê? Porque ele fica cutucando o amiguinho para falar, o que está escrito ali? Deixa eu ver o que está no teu caderno, porque no teu caderno tá fácil. Mas uma vez que você não consiga ver no quadro, então é aquela criança que é colocada como hiperativa. É uma criança que tem um problema de comportamento que fica falando com os amiguinhos. Só que eu falar com os amiguinhos é para saber o que está escrito, porque ele não enxerga lá. E às vezes é uma coisa altamente corrigível. Pô, leva no médico oftalmologista, faz uma avaliação, certo? Médico oftalmologista. Não vai em técnico, não vai no vizinho, vai no médico, certo? O cara vai chegar e vai falar assim, puxa vida, olha, um probleminha simples, vamos corrigir assim, vamos fazer um tampão, vamos fazer um óculos, certo? E é uma coisa interessantíssima, né? Crianças assim que às vezes estão lá esfregando o olho, não é por coceira, é porque não está enxergando. Ele está tentando como se fosse o brinco, você está querendo resetar a máquina para você poder enxergar. Então assim, e muitas vezes eles vão colocar vai para a pedagoga, vai para o neuropsicólogo, porque são crianças que não conseguem aprender. E simplesmente você chega, corrige a visão, resolve o problema da criança. Então, eu ia chegar nessa parte da vida escolar. Já no início da vida escolar é fácil detectar isso, porque a criança literalmente tem um desempenho ruim porque ela não enxerga. Né? Isso, ou pelo menos enxerga com dificuldade. Não necessariamente, né? Porque o que acontece? Existem alguns problemas, existem várias alterações de visão, mas alguns é uma criança que consegue enxergar. Se ela senta assim, por exemplo, às 7 horas da manhã na aula, o que está escrito no quadro? Ela vai conseguir ler. Só que quando ela chega lá por 10 horas da manhã, que ela está cansada, o olho está cansado, ela não consegue mais. Daí é uma criança que começa, daí eles falam, é uma criança que está com fome, é uma criança hiperativa, é uma criança que tem que tomar um remédio para poder ficar quieto o resto da sala. E está errado. Entende? Então, tudo isso, eu falo, faz uma avaliação. Existem tanta coisa que a gente consegue corrigir de uma forma muito mais fácil. Vai no médico oftalmologista. Claro, não estou dizendo que todos os problemas são problemas de visão, mas muitas vezes esses problemas eles estão entrelaçados. São crianças que muitas vezes vêm do pedagogo dizendo, olha, a criança é hiperativa, é uma criança... Não, simplesmente você fez um óculos, resolveu o problema. É uma criança, às vezes, a gente vê muito aí, um menino muito alto, que ele não pode sentar na frente na sala de aula, senão ele vai atrapalhar os amiguinhos, mas ele senta lá atrás e ele não consegue enxergar o quadro. Entende? E daí ele é o bagunceiro da turma. Por quê? Porque ele está lá no fundo e ele não vai simplesmente. E às vezes as crianças não conseguem entender e não conseguem passar isso para a professora. Fala assim, professora, eu não sei o que vocês estão vendo aí, porque eu não estou vendo. Então, ele não quer ser taxado de burro. Hoje as crianças vão chegar na aula. Então assim, o Marquinhos aqui não consegue ler lá. Ele é burrinho. E não é, simplesmente ele não tem a capacidade de visão. E a capacidade de visão também é uma coisa interessante nós falarmos. Quanto que você consegue enxergar? Às vezes, o teu 100% é melhor do que o meu. Eu consigo enxergar esse máximo de visão. Então, algumas pessoas
tem uma visão um pouco menos do que a gente gostaria que fosse. E isso para aquela pessoa é normal. E muitas vezes você não tem o que fazer. É uma coisa, uma característica dela. Em compensação, existem pessoas lá que vê aquela formiguinha andando no quadro, quadro negro. Então, são coisas que a gente não tem como colocar todos na mesma caixa. As pessoas são muito diferentes, né? Muito diferentes. Então, assim, e eu digo em relação às suas características físicas. Deus, né? No caso da criança, eu acho que entendeu, né, que se os pais ficarem, e professores também, atentos às reações das crianças, eles vão perceber que tem algo errado e, obviamente, a consulta com o oftalmologista é mais do que interessante, é necessária. Doutor, mas digamos que a criança tem uma vida saudável, não tem nenhum problema ocular, e depois de uma determinada idade começam a acontecer mudanças. Começam a acontecer, no plural, mudanças. Eu, por exemplo, comecei a ter dificuldade de visão com 45 anos. Mas talvez eu tivesse postergado isso se eu tivesse procurado um oftalmologista antes. Então, na fase adulta, eu deveria ter me consultado com um oftalmologista mais cedo, por exemplo, com 25 anos, teria sido adequado? Mesmo enxergando bem? Sim, Ney, veja, vamos sair um pouco só da oftalmologia e vamos pensar em saúde como um todo, né? Perfeito. Né? Então, assim, por que nós temos em empresas, isso é uma coisa correta de fazer, por que nós temos aquele check-up periódico? São coisas simples que vão fazer a prevenção lá para frente. Por que nós tomamos vacina? Nós tomamos a vacina para você prevenir. Você não toma uma vacina porque você está doente, entende? Você faz isso para prevenir. Então, claro, nós vamos trabalhar sempre com probabilidades. Quanto mais idade você tiver, maior a chance de você ter algumas patologias. Algumas patologias são próprias da infância. Cachumba, varicela. Agora pessoas com mais idade, uma propensão maior a ter um câncer de próstata, uma mulher pode ter um problema, uma infecção de colo de útero. Então, tudo isso você vai estar trabalhando conforme a idade. Deveria ver isso antes? Sim, com certeza. Claro, hoje a nossa correria da nossa vida, erroneamente, faz com que a gente se desleixe um pouquinho desse tipo de trabalho, mas infelizmente a gente tem que começar a pensar. Nós temos que começar a pensar que, vamos pensar, está tudo ótimo, mas por que as mulheres, mesmo sem ter nada, e isso é fabuloso, na minha opinião, eu falo que tem que ser, por que as mulheres, muitas vezes de rotina, depois de uma certa idade, vão fazer uma mamografia? Não é um exame nem um pouquinho gostoso, existem custos, é um exame que muitas vezes a mulher reclama de dor. Tem que ser feito. Por que existe o exame Papa Nicolau? Né? Eu falo muito das mulheres, porque eu gosto muito de abordar esse ponto. Mas os homens também. Nós temos que pensar que as pessoas têm que levar em consideração que eles têm que cuidar para não deixar estragar. Claro, o que você tem também é uma coisa... Graças a Deus, o teu eu já conheço, o Ney é meu cliente, é uma coisa natural. O teu olho é um olho muito saudável, certo? Deveria ter visto antes? Deveria, certo? Só que hoje nós trabalhamos muito também conforme a nossa demanda. A gente não tem aquela rotina de fazer exames periódicos, mas nós vamos trabalhar conforme a nossa necessidade. Você é uma pessoa que eu sei que lê muito, você estuda muito e você vai chegar uma hora que você vai sentir essa necessidade. Mas vamos dizer que você fosse um lavrador, que você trabalhasse na roça o dia inteiro, você não iria sentir necessidade, entende? Você vai chegar em casa, às vezes, vai ter que ler o rótulo do produto defensivo, mas isso você vai roubar o óculos da mulher e, de repente, você vai na igreja no domingo, vai ter que ler um pouco a Bíblia e só, entende? Então, assim, tudo isso depende também muito da nossa questão, da nossa necessidade, tá? Nas nossas questões operacionais, digamos assim. Exatamente. Mas assim, sim, precisaríamos ver isso? Sim, precisaríamos. Tá? Não deixar apenas acontecer o problema para daí tentar tratar. Tem uma idade que é adequada, iniciar, você tem uma vista perfeita, nunca teve problemas na infância nem na adolescência. Tem uma idade inicial, assim, para começar a fazer os exames? Eu ia te interromper e falar assim, quem disse que você tem uma vista perfeita? Então, assim, é muito fácil, igual eu falei, o nosso organismo, não é só o nosso olho, o nosso organismo se adapta. Puxa vida, eu tenho uma visão muito boa, mas por quê? Não, porque eu enxergo e eu não tenho dor de cabeça. Sim, mas é bom a gente dar uma olhadinha. É a mesma coisa assim, puxa vida, por que nós temos que levar o nosso carro para revisão, sendo que o meu carro está ótimo? Sim, mas deixa um especialista falar e falar, olha, teu carro tá com barulhinho aqui, ou então ele tá, olha, já acusou aqui no meu scanner que você vai começar a ter um desgaste prematuro de tal peça. Então, eu acho assim que seria legal. Quando eu falo, olha,
tá tudo bem? Veja lá pelos 5 anos, depois lá pelos 10, depois pelos 15. Vamos chutar bastante. 5 anos de diferença. Até chegar na hora que você vai começar a ter essa dificuldade. E é natural nós termos, né? Eu sempre brinco assim, não existe aquela história que o meu avô tinha 80 anos e não usava óculos e não tinha nada. Só se já operou, certo? Por quê? Porque é natural, isso é fisiológico. Então, ou ele não enxergava muito bem para longe, ele não enxergava perto. Claro, ele tinha a visão suficiente para ele. Ele conseguia tirar a carteira de motorista dele até os 70 e poucos anos ali, meio que batendo na trave. Ele conseguia esticar todo o braço e conseguia ler mais ou menos os títulos do jornal, mas ele não sentia necessidade de usar óculos, certo? Então, isso é uma coisa fisiológica, é normal. Nós, graças a Deus, né, nós temos o privilégio de ficar velho. E a velhice, ela vai ter isso daí associado. Nós vamos ter esses problemas. Eu quero falar sobre algumas doenças que são muito comuns em oftalmologia e que as pessoas têm dúvidas, e é natural que tenham, né? A primeira delas, miopia, hipermetropia e astigmatismo. Aliás, as 3 primeiras, perdão. Qual é a diferença entre essas doenças? A gente brinca assim que o olho é como se fosse uma máquina fotográfica, certo? E é uma máquina fotográfica mais avançada que existe no mundo. Então, é tudo uma questão de física. Então, por exemplo, assim, quando a máquina fotográfica ela é um pouco mais alongada, ou seja, o foco de luz ela se dá antes da retina, seria a miopia. Quando isso acontece ao contrário, é uma máquina pequenininha, que eu falei das crianças, que tem olho pequenininho, né? Isso aí seria a hipermetropia. O astigmatismo é uma coisa um pouquinho diferente, porque também tem a ver com a focalização, porque ele tem uma posição correta de você alinhar a córnea, geralmente, né? E eu gosto de explicar assim, imagine que você tem uma bola perfeita, né? A tua córnea ou o teu olho fosse uma bola perfeita. E você pega essa bola e você aperta ela. Então, assim, se você pega antes de apertar e você mede as curvaturas da córnea, da parte que é a parte transparente do olho, e você mede uma curvatura horizontal e uma curvatura vertical, e elas são iguais. Agora eu pego essa bola e eu aperto ela, certo? Eu estou esmagando ela assim. Uma curvatura, por exemplo, a curvatura vertical, ela vai ser muito mais acentuada do que aquela curvatura horizontal. Essa diferença é o astigmatismo. Então, o que acontece? Você tem que tentar corrigir esse grau, digamos, e ele tem uma posição correta. Por isso que o grau do astigmatismo ele tem um eixo para ficar. O tratamento seria o uso de óculos ou pode ser uma cirurgia? Óculos, lentes, cirurgia, tanto faz. Eu gosto muito de cirurgia, porque a cirurgia vai tentar pegar a questão da essência, que é aquela curvatura. Essa cirurgia que nós estamos falando hoje, até que serviria para todas essas alternativas, o laser, eu brinco assim, todo laser queima. O laser ele é usado nessa situação para esculpir o teu olho. Ele vai desenhar na superfície do teu olho o grau que você tem, certo? É uma coisa fabulosa, é algo assim super desenvolvido e cada vez desenvolvendo um pouquinho mais para ficar o mais preciso possível. Tanto que hoje a gente fala, né? Quando você vai operar, hoje, nesses aparelhos que nós temos de última geração, que é o que a gente tem aqui hoje, eu não estou operando o olho direito do Ney, né? Eu estou operando o grau mais preciso possível. Eu não estou operando um grauzinho aqui. Não, eu vou pegar e vou passar você no aparelho que vai dizer, olha, você não tem 1,5 graus, você tem 1,56 nesse eixo de 23 graus, por exemplo. Então, é algo assim extremamente preciso. Doutor, em relação à presbiopia, o que seria isso e é uma doença muito comum? É o que você tem. É a visão cansada, né? Então, o que acontece? Eu estava falando da nossa máquina fotográfica que nós temos nos olhos e nós temos uma capacidade de focalizar. Com o passar dos anos, a gente vai perdendo essa força. O teu olho vai ficando mais enrijecido, você não tem mais aquela facilidade de poder ter aquela nitidez, certo? Então, o teu olho ele perde aquela força que você tem de focalizar objetos, normalmente objetos próximos, tá? Isso é presbiopia, é a visão cansada, normal. Quais seriam as doenças mais comuns no Brasil? A gente falou de 4 até agora. Na verdade, sim. Eu até não gosto de colocar como doença uma miopia, uma hipermetropia, né? Então, nós teríamos assim... por exemplo, catarata é uma coisa natural. O que é a catarata? É quando uma das lentes do olho, e até eu gosto de falar, porque o nome dessa lente é cristalino.
Só que ela deixa de ser cristalina, ela começa a ficar opacificada. Então a pessoa fala, essa catarata é quando tem a menina dos olhos branca. Sim, a menina dos olhos, na verdade, é apenas um buraco, que ela controla a entrada da luz, igual uma íris de uma máquina fotográfica. E atrás dela nós temos uma lente altamente especializada, que é esse cristalino. Quando, normalmente, pela idade, porque normalmente pode ser decorrente de uma diabetes, pode ser decorrente de um trauma, pode ser qualquer outra alternativa que... Existem remédios que podem desenvolver catarata, mas de qualquer jeito, ela deixa de ser transparente, ela começa a ficar mais opacificada. Então eu vou dizer que talvez hoje a catarata, ela é a principal causa de cegueira reversível no mundo, certo? Então, o Brasil ainda é um país que tem uma política de controle relativamente boa, mas nós temos países que muitas vezes um pessoal que fica mais expostos ao sol, certo? Países de Polinésia, países do Caribe, eles começam a ter um desenvolvimento de catarata e eles têm uma dificuldade de acesso à saúde um pouco maior. Então, eu falei da catarata, mas temos glaucoma. O que é o glaucoma? É uma lesão do nervo, né? O nervo que vai transmitir a imagem dos olhos até o teu cérebro, na parte da visão, que fica bem na parte de trás aqui do olho, na parte occipital. Ele começa a machucar esse nervo. Normalmente está associado à pressão dos olhos, mas é interessante. Muitas vezes o glaucoma, a gente fala glaucoma de pressão normal, a pessoa tem uma pressão normal nos olhos, mas pode desenvolver por isso. Quem que consegue ver isso? Quem que consegue desenvolver essa parte de visão? Ou conseguir prevenir e cuidar disso? É o médico oftalmologista. Não é um técnico, não é o cara que faz o óculos. Por isso que eu falo, vai cuidar, porque uma vez que você estraga o nervo, você não tem como voltar atrás. Uhum. Uma doença que é da parte de fora da córnea, chama-se ceratocone. É quando aquela córnea, em vez de ser aquela corninha lisa, igual eu falei para você, aquele vidrinho de relógio, por exemplo, ela começa a ter alterações, começa a ter algumas lombadinhas. E isso é uma alteração que você tem formas específicas de tratar. Normalmente não é com óculos, tem procedimentos tanto cirúrgicos quanto não cirúrgicos que você consegue fazer para melhorar. E vamos dar um exemplo de cada estrutura do olho, né? Uma coisa que eu gosto muito de falar é da retina, que seria a retina, ele é o filme da nossa máquina fotográfica, que é a retina, eu posso dizer assim, que é como se fizesse parte do nosso nervo óptico, certo? E a gente fala que é como se fosse um pedaço do cérebro que vem e se abre dentro do olho, altamente especializado, porque são células que elas conseguem captar a luz. Isso é uma coisa fabulosa, não existe nenhuma outra estrutura do organismo que consiga receber a luz. E você tem alterações nessa retina, nesse filme de máquina fotográfica, que ele pode começar a morrer, pode começar a ter alterações. Então, as duas principais, retinopatia diabética, certo? Então, é o diabetes estragando a tua retina, estragando os vasos sanguíneos, e uma outra que agora está se tornando mais frequente até pela própria questão de que a nossa longevidade está se estendendo, que chama-se degeneração macular senil, né? Que seriam também alterações vasculares da retina, porque as veias começam a ficar frágeis, começam a estourar e começa a vazar sangue, tudo isso vai causando aquela morte de células, e são coisas que você vai no médico, oftalmologista, e ele vai conseguir, às vezes não resolver por completo, mas pelo menos melhorar muito, mas entra muito aquela questão de você tentar entrar de uma forma mais precoce no tratamento, não deixar isso estragar. Quanto mais isso estragar, pior vai. Uma coisa que eu gosto de falar bastante também, né, é o seguinte, o corpo humano, né, o único lugar que você consegue ver veias e artérias é no olho. Você consegue ver no braço que tem uma coisa passando, mas você não consegue ver. Então, muitas vezes você vai olhar dentro do olho da pessoa e ali você tem na retina os vasos sanguíneos, e ali você consegue ter uma noção exata de como que estão os vasos sanguíneos do teu organismo inteiro. Por isso que você vai num cardiologista bom, você vai num endocrinologista, ele vai fazer um fundo de olho. Ou ele vai te encaminhar para um oftalmologista para fazer um fundo de olho, para ele entender, puxa vida, as minhas veias estão boas, as minhas veias já estão todas judiadas, porque ali, como você fala, né, o olho é a janela da alma. Ele vai conseguir ter uma noção pelos vasos sanguíneos de como é que está o teu coração, como é que estão os teus rins, como é que está a tua circulação nos pés, entende? Então, tudo isso são coisas interligadas. O senhor falou de tecnologia antes.
Hoje a tecnologia na área da oftalmologia está muito avançada. O senhor falou do uso de laser, o senhor falou em esculpir um material orgânico, né? Então isso hoje é possível graças à tecnologia. Que tecnologias estão sendo usadas na oftalmologia hoje que as pessoas nem imaginam? É fabuloso. Hoje, a oftalmologia é uma das especialidades com maior desenvolvimento tecnológico. Então, assim, até a gente brinca que o laser é uma coisa até relativamente simples. Hoje nós temos microscópios de varredura, muitas vezes relacionado com o laser também, que vão dar imagens reais da retina em milissegundos. Você consegue saber como que está a microvascularização da retina. Então nós conseguimos, às vezes, hoje ter imagens dos olhos assim, como eu posso dizer assim, quase que em microns, que nós estamos falando de 1/1000º de milímetro. E você consegue ter visões desenvolvidas por isso. E nós temos essa tecnologia desenvolvida aqui em Ponta Grossa, aqui em Castro, e nós temos essa tecnologia disponível hoje. Eu posso dizer que talvez o que você tenha de top de tecnologia hoje no mundo inteiro, nos Estados Unidos, na Alemanha, no Japão, nós temos hoje na nossa região, tá? Então o pessoal fala, mas eu vou sair porque eu preciso de alguma coisa específica. Você não tem essa necessidade mais. Não, isso é fantástico. Eu gostaria também de falar sobre alguns mitos, né, que às vezes têm fundo de verdade ou não, né? Ler com pouca luz, por exemplo, faz mal à visão? O nosso organismo, ele foi feito para trabalhar com luz. O nosso olho, nós não somos um gato, nós não somos um morcego, nós precisamos de luz, certo? Então, assim, claro que você não precisa ser nada excessivo, só que sim, foi comprovado, fizeram estudos que você trabalhar com pouca luz, você tem uma tendência maior a desenvolver miopias. Eles fizeram estudos em alguns animais, eles privaram alguns animais, às vezes um olho, contralateralmente ao outro, eles privaram de luz e esse olho normalmente ele desenvolvia principalmente uma questão de miopia maior. Usar colírios sem prescrição médica também pode ser um risco. Sim, qualquer remédio. Né? Então nós estamos falando assim, mas eu vou tomar aspirina. Aspirina tem contraindicações. Né? Colírio sem prescrição médica. Existem as lágrimazinhas artificiais. Pinga água filtrada, então, se você quer só lavar o olho, né? Você vai fazer isso, ferve uma água, filtra uma água, se for só por isso. Mas assim, você tem que tomar cuidado, sim. Existem colírios que eles são mais seguros, mas não quer dizer que também sejam liberados para qualquer tipo de uso. E nós temos colírios que, se usados de uma forma errada, eles podem trazer bastante problema nos olhos. Usar óculos de outra pessoa também é inadequado, né? Você usa a dentadura de outra pessoa? É melhor não. Melhor não, né? Então, assim, não é o adequado. Numa emergência, puxa, aí tudo bem. Puxa vida, quebrou meu óculos, eu perdi o meu óculos. Deixa eu só ver que documento que é esse aqui. Não vai fazer mal. Mas assim, olha, e assim, usar óculos, a gente brinca, óculos do Paraguaizinho, óculos de farmácia. Eu falei, puxa vida, se é isso, se é essa importância que você dá para a tua saúde, o que eu posso fazer, né? Então, eu não recomendo. Outra lenda, comer cenoura faz bem à visão? A cenoura, o pimentão amarelo, tudo isso eles têm muito beta-caroteno, né? Que seria vitaminas que são essenciais para o olho. Vai fazer bem? Se você não tiver uma hipovitaminose, não vai fazer muita diferença, mas mal não faz. Uma coisa que a gente sempre fala é o seguinte, a alimentação saudável como um todo. Tá? Então, assim, puxa vida, se você ter uma vida equilibrada, você não vai fazer só bem para o teu olho, você vai fazer para tudo. E é interessantíssimo, e é uma coisa que eu gosto muito de falar, né, que, por exemplo, hoje nós temos a parte comercial muito forte. E uma das coisas que fazem muita propaganda hoje, internet, até na televisão, rádio, existe um programa de rádio que tem uma apresentação de produtos de suplementos de vitaminas, né? Perdão. Como eu posso dizer assim? Eles são apenas vitaminas. E vitaminas, onde que você encontra? Você vai pegar na sua alimentação. Mas não consegue uma dosagem assim. Converse com o nutricionista. Se você falar com o nutricionista, olha, eu preciso, porque o meu médico falou que eu preciso complementar tal vitamina. Vitamina A, vitamina C, D, E, B, toda a família, né, do complexo B também. Nossa, ele vai montar para você algo muito mais saudável, muito mais gostoso do que tomar comprimidos e muito mais barato. Outra lenda, usar óculos vicia o olho?
Os olhos, melhor dizendo. Eu brinco que existe a síndrome do sapato macio, né? Então, o que acontece? É muito mais gostoso você enxergar bem e sem forçar os olhos. Então, não é que vicia. É a mesma coisa que eu falar assim, puxa vida, eu ando com um sapato duro que me machuca. Eu chego em casa, tiro e coloco aquele chinelo gostoso. Você não quer mais colocar o sapato duro. É a mesma coisa da visão, do óculos. Você começou a ter dificuldade para enxergar. Você colocou o óculos, é muito mais gostoso. Não vicia, não tira a tua visão, certo? Só que faz você ter muito mais conforto. Então, se você gosta de sofrer, se você gosta de ficar sofrendo para enxergar, você não precisa usar óculos, né? Da mesma forma que, a não ser quando é criança que precisa desenvolver visão. O fato de você usar óculos não vai corrigir a tua visão. Não vai fazer com que você deixe de usar, né? Vai fazer com que você tenha um desenvolvimento visual normal. Mas não vai fazer com que você deixe de usar óculos. Que proteção a gente pode ter efetiva contra a luz solar, né? Porque não dá para ficar usando óculos escuros sem mais nem menos, né? Ou óculos escuros. Né? Então, enfim, de maneira plural, porque algumas pessoas vão ter mais de um, enfim, sim. E acabam pela aparência usando, mas o fato é que às vezes a lente não tem um cuidado adequado. Então, que tipo de cuidado se deve ter em relação à luz solar e aos óculos escuros e também à luz azul das telas de celulares, computadores? Tá, então assim, o que eu posso falar para você da questão solar? Existe um parâmetro de proteção, chama-se UVA, UVB ou UV400. Eles são proteções que tem em óculos, normalmente de uma qualidade mínima, e essa proteção solar ela não é uma proteção tão difícil de você conseguir fazer. Então, quando eu falo assim, claro, você vai usar um óculos solar, use alguma coisa que tenha pelo menos um padrão mínimo de qualidade. Geralmente vem nas telas, nas lentes, vem esse selo de certificação, certo? Não quer dizer que um óculos mais simples não vá ter, certo? E também nós temos que pensar que mesmo aqueles óculos muito chiques, às vezes não necessariamente precisam ter. A maioria deles tem, certo? Então eu falo, olha, quer usar um óculos escuro? É importante você usar um óculos escuro, mas proteja, faça uma coisa de qualidade. Nada do paraguaizinho, certo? Vai pegar um óculos, pode ser um óculos simples, mas vai numa ótica, vai numa loja que tenha esse selinho de certificação. Normalmente está escrito na lente ou o próprio vendedor vai ter. Mas o que está escrito na lente? UVA, UVB? UVA, UVB ou UV400. Esses geralmente são os padrões que são usados internacionalmente. Perfeito. Tá? Uma outra coisa que é interessante a gente saber é o seguinte, se você não tem essa proteção, então o que acontece? Quando você usa um óculos escuro, você está tirando a luz. E o que acontece? Quando você tem menos luz entrando no teu olho, a tua pupila dilata. Se você não tem essa proteção, você está dilatando a pupila, você está aumentando a área de entrada desses raios ultravioletas. Então, você usar um óculos que não é um óculos correto, vai piorar a tua exposição ao sol. Certo? Então é interessante. E você falou também da proteção da luz azul com o computador. Isso é uma coisa, são estudos que estão sendo desenvolvidos. Não conseguiram provar completamente o quanto essa luz azul vai fazer de mal para o teu organismo, porque nós estamos expostos o tempo inteiro. Essa luz azul também ela está fora, né? Faz parte dos espectros do ultravioleta, né? Ele não chega até o ultravioleta, porque o violeta é um comprimento de onda um pouquinho maior que o nosso espectro de luz visível, mas ele pode fazer mal, sim. O que a gente tem que pensar, assim, todas as telas hoje já estão começando a fazer sair com proteção, com diminuição da emissão de luzes azuis. Temos que pensar também assim, o quanto esses filtros de luz azul que nós temos hoje no mercado funcionam, certo? Eu falo, hoje ele se torna uma coisa cara. É bom, certo? Só que eu sei que daqui a pouco vai começar a entrar como se fosse um antirreflexo. Ele vai começar a cair muito, vai baratear muito essa questão do comercial, que eu acho que vai ser uma coisa muito mais fácil de todo mundo ter acesso. Mas eu acho assim, se você tem essa possibilidade, vale a pena. Você trabalha muito no computador? Ótimo. Os óculos atualmente já saem com uma proteção contra a luz azul, né? Alguns, outros não. Né? Existem alguns que têm um tratamento muito forte, até que a lente ela fica assim meio roxinha, fica bonitinho às vezes, tá? Mas tem gente que não gosta. Então assim, alguns já saem com essa proteção naturalmente, mas alguns assim você tem que solicitar. E outras pessoas falam, eu não gosto, eu prefiro sem nada. Tudo bem. O Dr. Carlos Garletti, ele é meu médico.
Então, ele é o meu oftalmologista. E os óculos que eu mandei fazer na Ótica Prisma, em Ponta Grossa, o senhor José de Oliveira me atendeu muito bem. E, inclusive, elogiou o doutor Garletti, o pai dele, o doutor Enio Garletti também. E ele disse que essas lentes que eu estou usando têm proteção contra a luz azul das telas do computador, porque eu fico muito tempo na frente do computador escrevendo. Então, é natural que eu precise de um equipamento de proteção. Nesse caso, esses óculos que eu estou usando agora, aqui na frente de vocês. Doutor, essa situação que eu vivo hoje, ou seja, eu só consegui porque eu procurei um médico de verdade e uma ótica de verdade, né? Ou seja, eu não fui atrás de alternativas. Isso, obviamente, é essencial, né? Buscar o profissional que entenda do assunto. Sim, sim. É o que a gente sempre fala. Por exemplo, eu estava falando com você, né, sobre, por exemplo, um carro. Você pode levar no vizinho ali que viu no YouTube como é que faz. Você vai poder fazer isso, né? Você pode levar, comprar uma peça paralela no mercado paralelo. Só que a gente entende que tudo isso vai ter sua consequência, tá? Só que nós temos uma coisa, eu estava brincando sobre carro, só que o carro, ele estragou, você vai levar no mecânico profissional para tentar consertar. Ah, não tem um conserto? Beleza, você vai jogar aquele carro num ferro velho e você vai numa loja tentar comprar um novo. Os teus olhos não. O teu organismo, o teu corpo, ele não vai ter isso. Então eu sempre falo, vamos até sair um pouco da parte da oftalmologia, mas vamos pensar assim, puxa vida, será que de repente eu, em vez de ficar escutando o vizinho para tomar um chá disso, será que não vale a pena eu ir num endocrinologista? Para ver se eu não deixo estragar o teu organismo? Será que eu não preciso ir num nefrologista? Será que eu não preciso ver no meu coração com um cardiologista? Puxa, eu estou tendo uma variação de pressão. Ah, mas o farmacêutico, que eu não tenho nada contra, mas existem pessoas que querem, em vez de falar assim, puxa, vai no cardiologista. Não, vai tomando tal remédio, certo? Quando você vai ver, as coisas às vezes já escalaram para uma coisa que você não tem muito tratamento. Você tem, às vezes, apenas uma manutenção para tentar manter daquela situação que está. Então, eu sempre falo, cuide, né? Uma vez que você estraga, infelizmente, igual eu falei, eu tenho 20 e poucos anos de experiência, chega muita gente com estágio terrível, né? Eu sou especialista na parte de retina e vítreo, chega pessoas ali com umas retinopatias diabéticas já em estado terminal e fala, doutor, agora eu quero começar a tratar. Puxa, nós vamos correr atrás de ver o que eu consigo reverter do prejuízo para tentar te salvar um pouco de visão. Mas se você tivesse vindo aqui há 5, 10, 15 anos atrás, hoje você estaria dirigindo o carro. Entende? Então eu falo, não espere, não fiquem fazendo gambiarra. Entende? Então, o pessoal não tem essa ideia. O pessoal tem aquela ideia que, eu vou fazer um óculos com um técnico por aí. E o problema que pode dar depois, muitas vezes, você não vai ter o que fazer. Entende? Agora, vamos falar um pouco sobre a sua outra atividade, né, como atleta paralímpico. E eu gostaria que o senhor falasse também sobre a sua atividade no Comitê Olímpico. O senhor é campeão de tiro, né? Então já representou o Brasil, inclusive, em Paralimpíadas. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre essa experiência, mas vamos começar com a sua experiência no esporte, né? No tiro. Quando que o senhor começou a praticar o tiro ao alvo? Tá, então eu gosto muito de contar essa história já do começo. Então o que acontece? Eu sofri um acidente, isso foi em 2003. E eu precisei fazer uma parte de reabilitação, e parte dessa minha reabilitação, eu precisava fazer algum tipo de esporte, eu tentava praticar o que eu sempre fui muito de esportes, certo? Mas em 2003, quando eu estava nessa fase de reabilitação, eu descobri o tiro esportivo, que eu já gostava, mas nunca tinha praticado. E eu fui assistir uma competição, fui assistir um evento, e eu falei, puxa, eu gostei, eu vou tentar, eu posso fazer isso, eu vou tentar fazer isso. E realmente, a partir dali eu comecei a brincar, eu falava no começo, e eu comecei a participar de algumas provas, e eu comecei a ter um resultado, assim, muito expressivo já no começo. Então, já em 2004, eu fui convidado para participar de algumas competições, inclusive internacionais, e daí nós fomos escalando, teve um convite daí para ir para 2 competições internacionais fora, e nessas competições fora eu fui o primeiro brasileiro,
o primeiro sul-americano, vamos dizer assim, a conseguir obter um índice olímpico fora do Brasil, que se torna uma coisa oficial, tá? E aquilo ali escalou de uma forma, assim, absurda. Nessa brincadeira, eu comecei a conhecer a parte de classificação, que a gente vai chegar nessa fase, mas já vou te contar. O que é a classificação? Classificação funcional. Quando a gente coloca atletas numa Olimpíada ou numa Paralimpíada, eles precisam ser classificados em categorias. E esse processo de classificação, ele é feito normalmente por um médico, em algumas situações pode ser um educador físico, pode ser um fisioterapeuta. E eu comecei a entender que existiam, e esse é um problema de você ser um médico, você começa a ver pontos falhos. Você fala, puxa, se é uma coisa que eu gosto tanto, era uma coisa que eu já estava muito envolvida, no que eu posso poder ajudar? E eu comecei a me envolver com isso também, e eu comecei a desenvolver algumas formas dessa classificação enquanto eu era atleta. Nessa brincadeira, eu fui para 3 Olimpíadas, representando o Brasil. Eu fui o primeiro sul-americano a ir para uma Paralimpíada na modalidade de tiro. Participei de dezenas de competições fora do Brasil. Eu fui fui como atleta e como classificador depois. Eu já fui para todos os continentes. Eu conheço 1/3 dos países do mundo, certo? Que é uma coisa que eu gosto realmente muito, e sempre tentando associar a parte de medicina com a parte de esporte. Então eu acabei me achando nessa brincadeira. E nessa brincadeira que eu falo, saindo um pouco da parte do atleta, eu percebi assim que era uma coisa que eu gostava muito, e eu decidi que eu iria começar a me dedicar um pouco mais a isso. E disso veio um convite do Comitê Paralímpico Internacional. Primeiro, para participar, eu não era nem classificador naquela época, assim, da parte da classificação visual, que são para os atletas cegos, né? E eles souberam do meu trabalho e eles me convidaram para participar de um fórum na Alemanha. E eu fui e apresentei um trabalho lá, e esse trabalho, assim, foi algo assim que chamou muita atenção do pessoal. Tanto que a foto oficial desse fórum foi a foto da minha apresentação. Foi algo muito legal. E eles ficaram assim meio que abismados, já me chamaram para congresso e me chamaram para fazer parte dessa classificação visual junto ao Comitê Paralímpico Internacional. E eu consegui levar por muito tempo a parte de atleta, semiprofissional. Eu gosto de falar semiprofissional porque eu não tinha uma dedicação total para a parte do esporte, mas eu me dedicava muito de coração no tempo que eu tinha. E eu consegui também poder me dedicar muito nessa parte do Comitê Paralímpico Internacional, na parte da avaliação de atletas cegos. Então, a avaliação, a classificação, como a gente fala, de um atleta que vai disputar alguma prova nas Paralimpíadas, onde a sua dificuldade visual é confirmada ou não, quem faz esse exame, entre outras pessoas, é o senhor. Isso. Nós somos uma equipe de classificação internacional de apenas 45 pessoas no mundo que fazem isso. Uau. Então, realmente é uma coisa extremamente restrita, extremamente selecionada. Existem centenas de critérios para você poder entrar nessa equipe. E é uma coisa muito legal, muito gostosa, né? Demanda bastante tempo, demanda bastante dedicação, tá? E acaba sendo uma coisa muito gostosa. E é exatamente isso que você falou. Nós somos nós que, digamos, que dizemos quem pode participar e em que categoria, ou quem não está elegível. E eu sei que você vai fazer essa pergunta. Sim, existe muita gente tentando burlar o sistema, existem muitas pessoas tentando fingir que não tem uma qualidade visual boa, exatamente para poder entrar. Por quê? Porque o esporte paralímpico hoje, ele está entrando numa fase de profissionalização muito grande. E como todas as partes dessa parte profissional, entra muito dinheiro envolvido, existe muito status envolvido, e se você não souber trabalhar dessa forma correta, você vai deixar muitas pessoas que não têm essa necessidade ou não têm esse privilégio, vamos dizer assim, de poder entrar nesses esportes. Bom, então, obviamente, o senhor acabou tendo uma convivência com o Comitê Olímpico, e aí fica a pergunta. A gente olha como espectadores de fora, mas não imagina o que é a organização de uma Olimpíada. Como que se planeja uma Olimpíada? Com quanto tempo de antecedência?
Uma Olimpíada, eu acho que ela começa pelo menos 12 anos antes. 12 anos. 12 anos antes. Então, assim, primeiro que você tem os primeiros 4 anos até esses. Porque a cada 4 anos é escolhida a próxima sede da Olimpíada para dali a 8 anos, certo? Então você tem um período de planejamento, de você achar uma cidade que tenha interesse e você montar projetos que são apresentados no Comitê Paralímpico ou no Comitê Olímpico Internacional para ver a viabilidade dessa escolha, tá? A partir de que essa cidade seja selecionada, né, é uma loucura. Para quem teve o prazer de acompanhar o que foi a Olimpíada do Rio de Janeiro, pode ter uma ideia do que é isso. Então, 8 anos antes, a partir de que a cidade seja selecionada, começam os trabalhos e normalmente nos últimos 4 anos, inclusive geralmente existe um comitê organizador que vai na Olimpíada anterior e tenta copiar e aprender tudo que aquela lá tem de bom e até tentar selecionar o que existe, a parte de ruim, para poder replicar na próxima. Mas é uma organização assim absurdamente grande, muito cara, é um investimento absurdo. O investimento é bilionário. Eu não sei nem quanto custou, não lembro agora a Olimpíada do Rio de Janeiro, por exemplo. Também não sei, mas eu sei que foi algo bilionário mesmo. Só que existe todo aquele retorno em turismo, né, que acaba compensando daí o investimento e fora que a infraestrutura fica depois. Pelo menos na maioria dos casos. Na maioria dos casos, sim, parcialmente. Então, por exemplo, eu atirei em Londres. O stand de tiro de Londres era um stand desmontável. Ele era como se fosse... Não era bem uma tenda, mas então aquilo ali foi uma... A gente fala... E o custo que foi feito para se montar uma estrutura daquela é basicamente o custo que você teria para você fazer um stand permanente. Então nós temos que pensar assim. Mas existem realmente algumas estruturas que ficam... A própria Vila Olímpica, né? E no Rio de Janeiro, hoje é um conjunto habitacional chamado Ilha Pura. É maravilhoso. São prédios de um acabamento muito bom. Fica no Recreio dos Bandeirantes. Interessante. Muitas vezes a gente consegue passar por lá e ver, puxa, que saudades. Era uma coisa maravilhosa aqui. Mas realmente existe o legado que eles sempre tentam deixar. Infelizmente, algumas regiões não mantêm. Não é só o Brasil, mas vamos pensar assim... algumas outras estruturas e outros países realmente também não são utilizadas, mas é uma pena, certo? Mas assim, é realmente uma estrutura gigantesca. Quantas pessoas, assim, por alto, né, e setores estão envolvidos na organização de um evento de esporte que envolve tantos esportes diferentes? Não faço ideia. Mas eu vou falar assim, Ney, eu vou te dizer que 50 mil pessoas seria pouco, certo? Para quem teve o prazer de ir no Rio de Janeiro, você vê a mobilização do exército, era uma coisa fabulosa. Tudo quanto é esquina que você via um militar. Parte de polícia, transporte. Uma coisa que eu lembro, assim, que Rio de Janeiro, ela ficou... Eu tive o prazer de ir tanto para Pequim, para Londres e depois para o Rio de Janeiro. E o Rio de Janeiro chamou muita atenção pela questão humana. Você tinha muitas pessoas da organização, até propriamente voluntários. Mas assim, então era uma coisa assim que se você for começar a pensar em número de pessoas, né? Olha, não faço ideia, mas era muita gente. Muita gente voluntária também, né? Muito voluntária. Isso é natural. Tem pessoas... Existem fila de espera para participar como voluntário dos jogos. E muitas vezes, eu não sei como é que foi no Rio de Janeiro, mas se eu não me engano era assim. Você é voluntário, você vai ganhar o uniforme, você vai ganhar a tua tarefa. Se eu não me engano, você tem o transporte público gratuito, mas você não... E eu acho que talvez alguma coisa de alimentação, mas você não tem um local para ficar, você não é pago um hotel, não é pago um alojamento. Então, assim, o pessoal vai. Porque realmente é uma experiência totalmente incrível, certo? Então, eu sei que existe fila de espera para as próximas... para ser voluntário nas próximas Olimpíadas. E, inclusive, existia como se fosse o sorteio de pessoas, né? Você entra num pool ali e as pessoas vão sendo sorteadas para ter o privilégio de participar disso. Dr. Garlett, eu gostaria de saber também quais são as principais diferenças em organização de Jogos Olímpicos e Paraolímpicos. Pelo menos alguns pontos, se eu puder me relatar, ia ser interessante. Então, assim, na verdade, nós temos duas entidades irmãs,
que é o Comitê Paralímpico Internacional e o Comitê Olímpico Internacional. Então, o COI e o IPC. Um seria o IOC, International Olympic Committee, e outro seria o IPC, International Paralympic Committee. Eles são entidades irmãs, claro que o Comitê Olímpico ele é muito maior do que o Paralímpico, talvez, sei lá, 8, 10 vezes maior. Só que são organizações que vão trabalhar juntas, porém de formas ligeiramente diferentes. Nem todos os esportes olímpicos você tem uma versão paralímpica. Existem alguns esportes paralímpicos que não existem na Olimpíada, são esportes totalmente adaptados, mas quando você está criando os Jogos Olímpicos, você tem a obrigação de já prever os Jogos Paralímpicos juntos, tá? Mas é interessante, porque normalmente você tem um gap ali de 2 semanas entre os Jogos Olímpicos e os Paralímpicos, e nessas 2 semanas tem que ser tirado todos os patrocinadores das Olimpíadas que não fazem parte das Paralimpíadas, é trocado todos os símbolos, eu não sei se alguém percebeu isso no Rio de Janeiro, que eles tiravam aqueles 5 anéis olímpicos e eles trocavam por aquelas 3 conchas paralímpicas em todos os símbolos. Muitas vezes os uniformes eles eram trocados, certo? Dos voluntários. Então, assim, são estruturas irmãs, porém separadas. Essa questão do custo, do investimento, melhor dizendo, né? Porque eu considero um investimento em relação a tudo que a cidade sede ganha com projeção. Porque a projeção é absurda, né? Sim. Uma coisa que se espalha por todos os países do mundo e acaba ganhando a simpatia, digamos assim, desses países enquanto a cidade sede. Mas eu fui pesquisar aqui, à medida que a gente conversava, né, as Olimpíadas de Paris custaram 9,1 bilhões de dólares. E não foi caro. E não foi caro. Tóquio custou 35 bilhões de dólares, as Olimpíadas de Tóquio. Né? Tóquio teve a parte o Tóquio, eu acredito, deve ter sido um belo de um prejuízo, porque o que acontece? Claro que você falou que está correto, tem um investimento e tem um retorno. E você veja, Tóquio, além de ter sido durante a pandemia, você não podia ter público. Nossa, foi horrível. E o público, às vezes não é a pessoa que vai pagar o ingresso para assistir um jogo, mas é aquela pessoa que vai ficar no hotel, porque você transforma a cidade tanto durante quanto depois, né? Veja o que virou algumas partes turísticas de Rio de Janeiro, o que virou Tóquio, o que virou algumas áreas de Paris, que foram totalmente refeitas, né? Então, eles não tiveram retorno, né? 35 bilhões. Tóquio foi difícil, 35 bilhões. Aí a gente vai para as Olimpíadas do Rio, 2016. Olha lá. 23 bilhões de dólares. 23,6 bilhões de dólares. Atenas, 2004, 18,7 bilhões. Londres, 2012, 14,9 bilhões. A gente pode dizer, então, que fica aí entre 15 e 20 bilhões de dólares uma Olimpíada, né? Vamos pensar pegando também, esses números. Só que assim, por exemplo, hoje você vê no Rio de Janeiro existe um legado, existe aquela questão vamos assim, do Parque Olímpico que existe lá, mas existem, infelizmente, algumas arenas que estão largadas, né? Existem algumas coisas abandonadas que poderiam estar sendo utilizadas mais. Isso é triste, né? Quando triste. você abandona uma infraestrutura dessas, criada com tanto dinheiro, diga-se de passagem, né? Mas, de novo, existe todo aquele feedback positivo que, se o país sede e a cidade sede souberem capitalizar, é muito lucrativo também. Com certeza. Em relação às pessoas que trabalham numa Olimpíada, né, eu acho que também é interessante a gente pegar e levantar esse número, mas eu queria que o senhor me falasse sobre a experiência do Rio. A gente costuma dizer que o Brasil não organiza bem as coisas. Com tanto dinheiro, as Olimpíadas do Rio foram boas? Foram maravilhosas. Foram maravilhosas. Existiam falhas, claro, todas as Olimpíadas existiam falhas, mas é o que eu falei para você. A questão humana e pessoal no Rio de Janeiro foi muito superior às outras, né? Então, é um povo assim, extremamente carinhoso e receptivo. Não existia apenas aquela coisa assim, tipo, tá aqui, pode pegar. Eram pessoas que iam levar até você o que você precisa. Então, o Rio de Janeiro foi realmente especial. E todo mundo fala, não sou só eu que estava falando isso aí, não. Lembra que o senhor mencionou a questão de 50 mil pessoas envolvidas numa organização de uma Olimpíada? Passou perto, 45 mil pessoas em Paris. Meu Deus do céu. É interessante porque... Fora os atletas. Sim, né? Mas se nós formos pensar, Ney, por exemplo, assim, quando você vai ver quantos carros da organização você precisa,
Geralmente assim, coisa de 200 carros pequenos. Você vai precisar quantos ônibus para poder fazer o transporte de atletas? É uma coisa assim, são frotas gigantescas e para cada um você vai ter que ter 1, 2 motoristas. Então assim, eu lembro que em Londres, quando nós fomos, os carros, quem fez um dos patrocinadores grandes de Londres era a BMW. A quantidade de carro BMW à disposição para o pessoal usar era uma coisa assim absurda. Era tão bonito de você ver um carro tão lindo. Pois é. Tá? Então, Mas foi benéfico para a marca também, né? Com certeza. Não, mas isso aí, no Brasil foi a Nissan, né? E a Nissan, ela colhe frutas até hoje. Eles lançaram carros Verdade. com o logo da Rio 2016. E eu acho que eles lançaram Nissan o Kicks. Era o Kicks, eu achava tão lindo aquele teto laranjado. E é uma coisa que você vê até hoje rodando e é uma coisa que ficou. É uma marca que se beneficiou, com certeza, né? Claro, foi um investimento altíssimo, com certeza. Mas a gente não tem ideia do o que é dinheiro colocado. Por exemplo, um dos patrocinadores que nós gostamos de citar é o seguinte: quem é o Timekeeper, né? Que todo o sistema de cronometragem oficial das Olimpíadas, há alguns anos, que eu saiba, é a Citizen. Então, assim, todos os relógios, independente se for Citizen ou não, das Olimpíadas, tem a marca Citizen. Então você vai no stand de tiro, eles colocavam relógios da Citizen para poder manter. E claro, isso não é barato, entende? Então, quando a gente fala talvez 20 milhões de dólares, 20 bilhões de dólares, 20 bilhões de dólares. De bola. Eu acredito que eu não sei o quanto que o governo federal de qualquer um desses países que nós citamos precisa colocar do bolso. Grande parte disso vem dos patrocinadores. Vem dos patrocinadores, então, assim, por exemplo, um patrocinador que é fabuloso de falar, não sei até o quanto nós podemos falar, acho que não tem restrição. Não tem problema. Mas assim, um dos patrocinadores que chama muita atenção, que já vem patrocinando as Olimpíadas há muitos anos, é a Coca-Cola. Coca-Cola é algo assim tradicional. Você tem, a gente brinca que armários de Coca-Cola sobrando à vontade, eles fazem edições especiais de lata, de garrafa, sabe? São coisas assim que com certeza a marca tem interesse em continuar participando. O retorno para eles deve ser fabuloso. É importante que a gente deixe claro, eu falei 45 mil pessoas em Paris, né, em 2024, só voluntários. Fora os trabalhadores e tudo mais. Né, as pessoas que foram contratadas para determinados serviços e fora os atletas, é claro. Sim. Né? Então, acho que só os atletas foram quase 15 mil pessoas, 14.500, alguma coisa assim. Né? Então, é muita gente. É muita gente. E por isso que o investimento é alto, mas ao mesmo tempo o retorno é grande também. E as coisas, elas têm que ser realizadas com maestria e com tempo recorde. Você tem que fazer algo assim fabuloso. Eu lembro que o sistema de emergência que tinha dentro da Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, era fabuloso. Puxa, precisava alguma coisa, você tem um hospital 24 horas por dia lá dentro, você tem... não existe falta de nada. Faltou... Se pensar em faltar água, vai ter um encanador lá para resolver. Puxa vida, furou o pneu do ônibus, nós temos que ter um ônibus reserva do lado, sabe? Então, a estrutura que tem que ser colocada ali é algo absurdo. O senhor falou de precisão, né? Tem uma imagem em uma Olimpíada, os espanhóis são incríveis, né? Que é fabulosa. A abertura da pira olímpica em 1992 em Barcelona. Sim. Né? Com aquele arqueiro puxando uma flecha com fogo. Aquilo foi genial, né? Para dizer o mínimo. Mas sempre tem um estraga-prazeres, né? Com certeza, sempre filmaram por trás. Filmaram por trás. Então, a única coisa que ele, para não errar, porque tinha que ser perfeito, ele tinha que jogar acima da pira. Sim. Né? Então, ele mirou e a flecha realmente passou por cima da pira, ela não caiu na pira. Exatamente. Né? Daí eles acenderam porque ninguém ia colocar em risco um evento mundial com abertura televisionada para todos os países do mundo. Né? Mas foi genial aquilo. Né? A precisão cirúrgica do Comitê Olímpico é o que me chama a atenção. Esses eventos de abertura de Olimpíadas são alguns dos eventos mais assistidos no mundo em determinado momento, certo? Então, assim, a própria abertura dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos brasileiros, aquela pira brasileira que se mexia, aquilo ali é uma coisa fabulosa. Aquilo ali ficou na história uma das piras mais lindas que existe, né? Então, realmente, toda a estrutura, todo o planejamento de antes,
todo aquele revezamento de tocha olímpica, tudo isso faz parte do processo, é algo assim que é muito bem pensado e desenvolvido. Para finalizarmos a entrevista de hoje, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem em relação à saúde dos olhos. A gente já falou em relação ao esporte e ao espírito olímpico, que eu acho que tem um impacto muito forte num processo de união entre os diferentes povos. O espírito olímpico é a principal mensagem do evento? A gente fala muito de negócios, de investimentos, enfim, mas a principal semente de uma Olimpíada é o espírito de fraternidade? É. E eu vou te dizer que é. Então é interessantíssimo hoje, eu como trabalho com a parte de esporte de alto rendimento internacional, nós vemos hoje que essa parte política, essa questão religiosa, com todo respeito, é uma bela de uma bobagem, certo? Então assim, é muito bonito você chegar nos jogos grandes e você ver israelenses jogando contra iranianos e se abraçando no final. E eu conheço, nós temos amigos pessoais, eu tenho amigos pessoais nesses dois países e são pessoas que eles trabalham juntos, profissionalmente, fabulosos. Eles, pessoas desses países, eles competem juntos de uma forma de respeito, certo? E nunca vi trocar insultos ou falar qualquer bobagem política ou religiosa um para o outro nesses eventos. Então, assim, essa questão de respeito e espírito olímpico é uma coisa que é muito, muito importante, tá? E uma coisa que a gente gosta de falar é o seguinte: as pessoas que chegam numa Olimpíada, numa Paralimpíada ou Jogos Mundiais, assim, eles são pessoas que 99,9% das vezes eles brigaram muito para estar lá. Existe aquela exceção, certo? Mas assim, as pessoas não têm ideia do quanto uma pessoa dessa lutou. Porque se você for pensar hoje, nós temos basicamente alguns esportes que não existe apoio nenhum, certo? Então você vai pegar, por exemplo, uma pessoa que eu gosto muito de citar é aquele remador brasileiro que ganhou medalhas olímpicas. Qual que era o apoio que essa pessoa tinha até ele chegar lá e destruir os competidores dele? Nada, certo? As meninas da ginástica rítmica do Brasil, péssimo os apoios. E isso que são pessoas famosas, certo? Eu tive esses tempos o prazer de conhecer alguns atletas de alto nível e eu vou te falar que raríssimas exceções, as pessoas ganhavam o suficiente para poder se manter. Então, assim, uma coisa que eu gosto muito de falar para as pessoas é exatamente isso. Valorize mais aquele esporte um pouco mais simples, tirando o futebol, certo? Que parece que o pessoal só fala sobre futebol, mas nós temos muitos outros esportes que merecem ter, assim, um pouco mais de divulgação, um pouquinho mais de repercussão, certo? Porque a maioria das pessoas que estão ali, estão chegando até aquele nível de uma Olimpíada, uma Paralimpíada, eles brigaram muito para estar lá. Doutor Carlos Garletti, oftalmologista, atleta paralímpico e também membro do Comitê Paralímpico, muito obrigado pela sua presença hoje aqui no podcast Assim Falou. Eu espero recebê-lo em outras ocasiões e, principalmente, parabéns pelo que o senhor fez pelo Brasil, pelo Paraná, pela região dos Campos Gerais, pela cidade de Ponta Grossa. Muito obrigado, como morador dessa região, por tudo que o senhor fez em prol da nossa região, porque o senhor é literalmente uma propaganda positiva do nosso povo. Deus abençoe. Amém, Ney. Obrigado. E muito obrigado a você que estava nos acompanhando até agora. O Assim Falou vai ficando por aqui. Duas mensagens eu acho que são fundamentais, né? Através do programa de hoje a gente pode perceber isso. Cuide da sua saúde. Você é importante para a sua família, para a sua comunidade, para o seu país. Você é insubstituível, portanto, se cuide. E se você é empresário, por favor, pense na possibilidade de patrocinar atletas. Eles literalmente trabalham em prol da saúde, porque quando você projeta um atleta, você projeta algo que faz bem para a saúde das pessoas. E, ao mesmo tempo, você tem o fortalecimento da sua marca, fazendo bem para toda a sociedade. Obrigado a você que estava nos assistindo até agora. Ficamos por aqui e voltamos no próximo episódio.